Olha, Carlinha, é o seguinte, uma pergunta que eu botei aqui junto, 3, é a Patrícia Próspero, a Eltia e a Daniele Sampaio, é mais ou menos o mesmo tema. Então, assim, qual é a sua experiência clínica, Carla, com os neuromoduladores? E, assim, a Daniela até perguntou um pouquinho mais. Esse nome, assim, bonito, gabapentina, é isso mesmo? Dose, início, máxima, tempo de uso, dá para suspender algum tempo? O Maurício Bravinho, outro monstro ali da motilidade, da gastroenterologia brasileira, ajudou isso no chat, mas queria ver se você falava também para a gente. E é isso aí. Essa primeira pergunta para você, Carla. Rapidinho, não enrola, que a gente tem mais para vocês. Não vou enrolar. Não vou enrolar. Eu acho que, assim, primeiro que eu acho que Maurício Bravinho é realmente um monstro, né? Só gratidão a ele por tudo, por todo o aprendizado que eu tenho com relação a ele. É um melhor em doença do refluxo, um grande estudioso. E assim, eu acho que eu não tenho que responder isso. Praticamente o Ricardo já respondeu. Porque, na verdade, nós gastroenterologistas, estamos começando a nossa experiência com neuromodulação. Os pneumos já têm uma experiência muito maior, então, muitas vezes, a gente lê os artigos e as revisões, e o que a gente observa falando muito da gabapentina, mas você vê, eu concordo em gênero, número e grau, a gente ouviu hoje o Ricardo falando sobre opioides, que é uma coisa que a gente, às vezes, não ouve muito falando, né, e que a gente não tem tanta experiência assim. Então, acho que a gente tem muito que aprender. A gabapentina, ela tem que ser iniciada de forma gradativa, lenta, e como o Ricardo mesmo disse, ela precisa ser iniciada no momento certo, para ser bem avaliada, e o ideal é que não fique nesse vai e vem, né? A dose que a gente pode iniciar normalmente é essa, de 150 miligramas de 12 em 12 horas, podendo passar, e normalmente você tem uma resposta melhor só daí um bom tempo, que é o que ele propôs aí, em torno de mais ou menos 20 dias, quando você atinge uma dose maior, e existe uma tentativa de adaptação a esses efeitos colaterais. É isso. Obrigado, Carla. Agora eu tenho uma pergunta para o meu amigo pessoal, Paulo Perazzo. Paulo Perazzo, em inglês, você que você gosta muito e fala muito bem. É tipo assim, ó. Brace for impact. Preparado? Yes. Então vai. Então, assim, a pergunta é do Alexandre Anéfalos, que é muito, muito própria. O Alexandre pergunta o seguinte, Paulo: ainda é patente encaminhamento otorrinolaringológico que quando vocês fazem, ele falou aqui da a nasofibro, mas eu sei que você faz nasovídeo de alta resolução, quando você tem achados inespecíficos, ainda vale a pena encaminhar ou para o gastro ou para o pneumo como se fosse refluxo faringolaríngeo? Isso. Eu acho que é fundamental. Eu parei de botar, por exemplo, há muito tempo atrás, é uma crítica que eu faço até para nós, otorrinos, mas é uma coisa do passado, que o indivíduo botava lá, na conclusão do laudo de uma videolaringoscopia, doença do refluxo. E eu falo nas minhas aulas, dentro da minha área da otorrina, não escreva isso. Escreva essa palavrinha mágica de presunção, suspeita. E se você quer ter um diagnóstico de certeza, você precisa encaminhar um gastro da sua confiança. Esse conflito é histórico, é o que eu estou dizendo a você lá atrás, desde a época da endoscopia, que somente 30% dos pacientes tinham uma positividade. Então, eu continuo encaminhando. Agora, nós não podemos encaminhar todo paciente que chega com suspeita de refluxo faringolaríngeo para o gastro. É impossível, senão a gente não tem nem volume. Né? Se você imaginar que a pH-metria, que era padrão ouro, não é mais padrão ouro, agora passa impedância pH-metria. Eu faço uma pergunta: quantos gastros tem esse aparelho no Brasil? Né? Então, o volume seria muito grande. Então, você tem, e está corroborado pela literatura, que você tem esse período, você pode fazer um diagnóstico de presunção. Mas, quando você quer ter um diagnóstico de certeza, são os gastos que devem fazer esse diagnóstico de certeza. Então, isso é uma doença que, se já é difícil para os gastos, como o Vitório muito bem falou, e é um pensamento evolutivo de como achávamos. Eu também fiz pós-graduação na Paulista, você disse que era da Paulista, eu gosto muito,
professor Paulo Pontes, que foi meu orientador da tese de doutorado, e ele era do primeiro consenso brasileiro de doença do refluxo, ele estava lá presente. Então, é uma doença que mudou o pensamento. Primeiro, eu adorei essa observação. Eu, como otorrino, faço também uma crítica a nós, médicos. Imaginar que você está tratando a doença do refluxo dando IVP é como tratar a tosse dando dipirona. Você está tratando? Não, você está unicamente mudando o pH do refluxo. Se alguma coisa vai tratar, é com relação a vocês tratarem a desmotilidade ou até algo que a gente não conhece. E a cirurgia em si. Mas, na verdade, a gente só está mudando o pH. E há um conflito logo aí, né, que eu quero agora suscitar de vocês. A gente estuda durante a graduação, e quem lê um pouco sobre a fisiologia, né, do estômago, da digestão e tudo, o que é? Que o pH ácido é importante. Como é que vocês se sentem dando um remédio que vai baixar o pH durante um período longo, quando você está alterando a fisiologia desse paciente? Então, só uma provocação aí para vocês. Brigadão, Paulo. Eu vou passar agora para o Ricardo. Ricardo, é assim, ó. A Maria de Lourdes Garcia está perguntando para a gente assim, dosagem de codeína. Eu lembro que esse negócio é duro de tatear, não tem uma coisa muito aí. Mudou, tem como a gente titular, tem como ser mais objetivo do que era? Eu acho que, na verdade, o que nós temos é que os opioides, eles geram inibição central através de um gradiente dose-dependente. Acredito, assim, que não devemos usar menos do que 10 miligramas de codeína, tá certo? E podemos chegar até 30 miligramas. Se você me perguntar, assim, o que eu acho que nós devemos fazer naquele trial inicial para saber se o paciente responde ou não responde, eu dou 30 miligramas de codeína, uma dose. O paciente respondeu 50%, eu sei que ele é respondedor, entendeu? Se ele respondeu mais ou menos, aí eu fico usando para ele mais ou menos de 10 a 15 miligramas, 3 ou 4 vezes ao dia, de acordo com a demanda, mas eu acredito que para saber se o paciente responde ou não, é interessante usar a dose de codeína de 30 miligramas. Mas existe um gradiente de dose-resposta, não é que você precisa usar uma dose tão alta sempre. O paciente que responde, ele responde até desde doses bem baixas de codeína mesmo. Mas a diretriz europeia, ela sugere que você entre com 5 a 10 miligramas de morfina. Moderador? Opa, manda. Posso aproveitar o gancho e perguntar a Ricardo? Ricardo, eu não tenho, obviamente, uma experiência grande com neuromoduladores, como Carla falou, os pneus já fazem isso há mais tempo. Mas eu vejo os problemas do neuromodulador. Quando você fala em dar opioide, o que a gente observa são os efeitos colaterais. Um deles é a xerostomia. A gente observa muito, o paciente vem que está usando opioide e não aguenta a boca seca. Então, como você está usando uma droga que se você para, e a gabapentina idem, pior, a gabapentina dá, não sei se eu tenho uma micro experiência, porque o paciente que foi irradiado da laringe, por isso eu não encaminhei nem para o gastroenterino, era uma causa laríngea, ele tinha tido um câncer de laringe na técnica anterior até do MRT, da radioterapia, e esse paciente ficou sequelado com uma tosse crônica. Então, eu usei a gabapentina. Mas eu me assustei com os efeitos colaterais, porque eu fui exatamente subindo a dose, fui pesquisar na época tal, e vi a dose. E esse paciente tinha alucinação, não é? Ele tinha alucinações, via o menino subindo no telhado, uma série de coisas assim. Ele dizia, pô, doutor, eu estou sem tosse, mas estão dizendo que eu pirei, né? Então, eu pergunto a você, como é que a gente consegue dar esse balanço de você usar uma droga? Como é que você modula para achar essa droga, essa dose ideal? Porque vai ser muito importante para diminuir o efeito colateral, ou seja, a mínima dose necessária. Outra perguntinha, desculpe, perguntar o gancho. Quando você é convencido de que você precisa usar um neuromodulador? Porque, de novo, se você não tiver um diagnóstico e essa tosse crônica for idiopática, você está correndo o risco de mascarar algum outro quadro. Então, quais esses dois momentos aí? De maneira bem objetiva, Paulo, assim, eu acho que os efeitos adversos são dose dependente, entendeu? Com a gabapentina, eu acho que a maioria dos pacientes tolera bem 300 miligramas de dia, e a partir de 600, 900 miligramas de dia, nós começamos a ter muita vertigem, muita tontura, tem que ficar atento à hiponatremia,
entendeu? Xerostomia também incomoda bastante nesses pacientes, e eu já tive alucinações, outros efeitos com baclofeno, por exemplo. E com os opioides, os principais efeitos adversos são obstipação, prurido, tá certo? E basicamente obstipação e prurido é o mais comum nesses casos. Todos eles são dose dependentes. Eu acho que a melhor maneira de avaliar isso é explicar para o paciente muito bem quais são os efeitos adversos e subindo a dose quando necessário, muito lentamente, e deixar primeiro talvez uns 15, 20 dias antes de fazer um acréscimo de dose, tá bom? O momento de usar imunomoduladores, na minha opinião, tá certo? Eu uso muito pouco imunomoduladores, tá certo? Mas é quando eu tenho certeza que eu já tratei tudo que é estímulo, tudo que é doença, e o que ficou é hiperresponsividade laríngea, entendeu? Esse é o momento. Isso pode diferenciar muito de acordo com a investigação que você fizer. Eu passo a bola agora para Galvão. Beleza, eu vou fazer essa última aqui. Eu peço desculpa ao pessoal que eu não consegui pegar, mas acho que pegou bastante. Eu estou juntando aqui as perguntas do Gelson Arendi, eu estou juntando a pergunta do Eduardo Kutchel, estou juntando também aqui a pergunta da Maria de Lourdes Garcia. É o seguinte, né? Refluxo fracamente ácido versus tosse. Não para aí, não, viu? É para todo o painel aí. Papel da pH-metria tradicional para tosse. Ainda tem espaço, tem que fazer impedância o pH. E também, se vocês pudessem ajudar a gente, que ficou com essa pergunta também, a manometria de alta resolução, ela realmente ajuda na perspectiva de tosse e refluxo. Eu deixo aí para vocês, se Fábio quiser dirigir as perguntas, mas eu acho que para falar, tira do peito, fala aí para a gente, porque isso aí é importante. E depois que a gente acabar aqui, Fábio finaliza. Ô, chefe, 30 segundos para cada um deles. Ok, tá bom então. Então, tá, você diz quem fala o quê? Pronto. Carla, primeiro, 30 segundos. Manometria de alta resolução, você consegue avaliar melhor as desmotilidades esofágicas, avaliar melhor a MEI, você consegue fazer testes provocativos para avaliar a presença de reserva contrátil, e associada à impedância pH-metria ou a pH-metria, você consegue determinar se essa alteração motora está relacionada a uma doença do refluxo gastroesofágico. Então, as duas coisas estão juntas. Na minha opinião, tosse é igual a impedância pH-metria. Quando você realiza só a pH-metria, você consegue ajudar o paciente, em parte, mas você tem algumas respostas que ficam sem ser dadas, em especial essa questão da refratariedade. Então, eu acho que a impedância pH-metria se impõe. O problema é só a disponibilidade no nosso meio e o custo do exame ainda. É isso, infelizmente. Ok, então, fechando como mensagem, se tivermos tosse, se tivermos refratariedade, impedâncio, mais indicado o paciente. Quando não tem acesso, vamos partir pelo menos para a pH-metria, ok? Então, pH-metria de 2 canais, a gente está tirando um pouquinho do nosso acervo, ok? Pronto. Márcia, 30 segundos. Você já tem experiência com alginato? Você acha que o alginato pode nos ajudar? Bate bola. Acho que tem seu lugar, sim. Alguns pacientes melhoram com cobrir da mucosa, né, com a utilização do alginato que fica na camada, no fundo do estômago, e isso melhora muito, né? Esses pacientes, sobretudo, que também têm esse refluxo alto. Isso melhora muito, e tem esse refluxo misto também. Ok, muito obrigado, Márcia. Via Big, está comigo aí? Via Big, eu tenho uma dúvida rápido para você. Baclofeno, poderíamos pensar em utilizar? Até pode, né? Embora o distúrbio primário não seja motor, né? A gente pode ser que tenha um distúrbio motor, mas aí o diagnóstico tem que ser antes. A manometria de alta resolução vai te ajudar. Só para dar um ovo à galinha, e agora vem o pintinho. Opioide altera a função esofágica. Então, não sei até que ponto a quantidade de opioides que se fornece ao paciente, se ele tiver um refluxo, vai piorar a sua resposta ao refluxo, como ele vai se livrar daquele refluxo. Então,
uma vírgula, né? Porque é muito complicado. Esses pacientes, essa é a mensagem, é muito complicado. Baclofen é ótimo para quem não tem efeito colateral, funciona para quem tem distúrbio motor hipertônico, ótimo. Mas, né, precisamos ver como é que a coisa vai. Ok, professor, muito obrigado. Pegando esse gancho, vou chamar Ricardo, que o grande detalhe hoje da neuromodulação. Você acha, Ricardo, dentro tudo que você já passou pela pneumologia, em seus cursos, congressos, ainda tem espaço para o pneumologista liberar um paciente para ir para uma cirurgia? Pergunta do nosso Fernando aqui. É uma cirurgia que uma cirurgia anti-refluxo. Eu acredito que assim o pneumologista ele pode ajudar em quantificar a tosse, na verdade, antes e depois da cirurgia e no planejamento também. Eu acho que é nisso que a impedância pH-metria me ajuda mais nesse processo. Entender se eu tenho pelo menos fenômenos majoritários onde refluxo não ácido não tratado por IBP deflagra tosse, tá certo? E se esse paciente realmente tem alguma coisa mecânica, alguma coisa estrutural ou não aderente a medidas estruturais. Eu acredito que sim, num planejamento, mas essa decisão é claramente multidisciplinar. Muito obrigado. Isso é que é ter certeza de ter um grande pneumologista ao seu lado, né? Deu a resposta de um gastro. Muito obrigado, meu querido. Tá. Vou chamar o querido Vitório. Não, primeiro Paulo Perazzo. Paulo Perazzo, qual é a recomendação que a gente deve? 3 pontos para olhar a laringoscopia para servir para o gastro. O que o gastro tem que olhar? 3 pontos só. Durante o exame endoscópico? Na laringoscopia. Na laringoscopia. Na minha. Tá. Então, a primeira coisa que ele tem que olhar é o estado da mucosa. Né? Se essa mucosa está hiperemiada, está congesta, tem graus de sofrimento. A segunda coisa é se esse paciente tem um reflexo no próprio exame, a gente consegue descer o aparelho e tocar na laringe. E você vê se esse paciente, já durante o exame, se ele é hiperresponsivo ou não. E terceiro, a gente é capaz de, olhando o estado do muco desse paciente, se ele é um paciente que hidrata, se ele bebe bastante água ou pouca água, e a gente consegue essa visão geral de uma lesão da prega vocal, da subglote, da subglote. Então, a minha mensagem final para encerrar se você tiver um quadro de tosse crônica, lembre de novo, vou repetir, quem tosse é a laringe. Não trate essa tosse crônica antes de saber o estado do nariz e da laringe. Ok. Vitório, 30 segundos para ti. Todo IBP pode ser comparável para o tratamento da tosse versus doença do refluxo? Você tem no pantoprazol magnésio, que é a sua especialidade, uso da dose dobrada, você tem segurança para a manutenção desse paciente? O que acontece é que, assim, em relação aos outros IBPs, nem todo IBP é igual. O que acontece é que ele faz um bloqueio, enquanto os outros IBPs, você tem uns agentes redutores que o corpo ele utiliza para tentar desbloquear essa ligação entre o IBP e a enzima. Isso acontece naqueles que se ligam principalmente na enzima, na parte externa dela. O pantoprazol ele se liga na parte interna e externa. Então, o que acontece? Essa parte interna não os agentes redutores não conseguem desbloquear. Então, realmente, o pantoprazol ele vai até o fim da vida da enzima. Então, ele protege muito por 24 horas. Inclusive, aquilo que se fala no escape noturno. Ele realmente é bom para isso, enquanto outros precisam, eventualmente, que dê uma nova dose. O pantoprazol ele cobre 24 horas de proteção. Isso é uma coisa da molécula mesmo.